E aí, beleza? Alguém chamado Liu Kang tem um pesadelo sobre a morte de seu irmão mais novo, Chan. Ele foi morto por um feiticeiro de Outworld que queria governar a Terra. Liu Kang encontra uma carta enviada por seu avô, informando sobre a morte do irmão e dizendo para ele retornar ao seu local de origem e se mudar para Hong Kong. A policial chamada Sonya é vista caçando um criminoso que havia matado seu parceiro. Acontece que o criminoso chamado Kano estava esperando Sonya com outra pessoa, que na verdade era Shang Tsung, e Shang Tsung pretendia levar Sonya para entrar no torneio Mortal Kombat usando Kano como isca. Sonya foca em Kano e vai persegui-lo aonde quer que ele vá. Em Los Angeles, um ator de ação chamado Johnny Cage, que também é um ex-atleta de artes marciais, parece chateado por causa de relatos da mídia de que ele é uma fraude. Eles acusam a ação mostrada de ser ajudada por dublês. Durante as filmagens, Johnny se encontra com seu antigo professor de artes marciais, Mestre Boyd, que diz que ele é um dos melhores lutadores do mundo. Boyd diz que Johnny pode provar isso se participar de um torneio de artes marciais que é realizado uma vez a cada geração. Todos os melhores guerreiros são convidados. Se Johnny vencer o torneio, ele conseguirá a honra e provará ao mundo que é verdadeiramente um grande lutador. Boyd diz para Johnny ir ao pier de Hong Kong, pois no dia seguinte haverá um navio que o buscará lá. Depois, descobre-se que Mestre Boyd era Shang Tsung disfarçado. Na China, Liu Kang finalmente retorna à sua cidade natal. Ele encontra seu avô, que então lhe mostra a cena da morte de seu irmão. Liu diz que em seu pesadelo viu a figura de Shang Tsung, que matou Chan. Ele pretende participar do torneio Mortal Kombat para se vingar. Os anciões do templo lamentam a intenção de Liu de se juntar ao torneio não para salvar a Terra, mas por um motivo ruim, a vingança. No meio do debate surge Raiden. Raiden diz que participar do Mortal Kombat exige grande responsabilidade e não é para a vingança. Liu Kang, levado pela emoção, pretende continuar e se juntar ao torneio com a permissão de Raiden ou não. Ele sai do templo de Raiden e os anciões não conseguem impedi-lo, porque mais ninguém poderia representar a Terra no torneio Mortal Kombat. Naquela noite no cais de Hong Kong, Johnny Cage havia chegado. Assim que chega, ele vê alguém lendo um jornal que diz que ele é uma fraude. A pessoa lendo o jornal se chama Art Lin e ele acredita que a ação de Johnny é genuína. Liu Kang também havia chegado àquele lugar. Johnny diz para Liu Kang levar sua mala para um navio em troca de dinheiro, mas em vez de pegar a mala, ele a joga no mar. Em outro lugar, Sonya é vista espiando de longe, procurando por Kano, que estava se escondendo perto do pier. Então, um navio com formato estranho aparece por trás do nevoeiro. Os lutadores começam a embarcar. Sonya consegue ver Kano, que também entra no navio. Sem pensar duas vezes, Sonya imediatamente corre e o segue a bordo. No navio, Sonya encontra Johnny e Liu Kang. Eles também se conhecem. Sonya pretende procurar por Kano até entrar no casco do navio. Lá, ela se depara com Shang Tsung. Então, Johnny e Liu Kang aparecem atrás dela com a intenção de ajudar, com medo de que algo estivesse errado. Infelizmente, Shang Tsung chama seus dois soldados, chamados Sub-Zero e Scorpion. Sub-Zero consegue congelar a arma na mão de Sonya, e Scorpion tira uma arma terrível de sua palma. De repente, surgem dois raios que afastam Sub-Zero e Scorpion. Os raios vêm de Raiden, que avisa Shang Tsung para não assustar os lutadores da Terra antes do torneio acontecer. A bordo, Raiden, o deus do trovão e protetor da Terra, explica para Johnny, Liu e Sonya que eles são os lutadores escolhidos para proteger a Terra dos ataques da nação de Outworld, liderada pelo imperador Shao Kahn. Para conseguir entrar na Terra, as tropas de Shao Kahn precisam vencer o torneio Mortal Kombat, realizado por Shang Tsung 10 vezes seguidas, e eles já venceram 9 vezes, então este torneio é a última esperança da humanidade. Sonya fica curiosa sobre o motivo de apenas os 3 terem sido informados sobre isso, já que no navio há tantos combatentes. Raiden responde que ele viu as almas dos lutadores e também as almas de Johnny, Liu e Sonya. Ele diz que um dos 3 determinará o fim do torneio. Finalmente, todos entram em outro reino. Eles chegam a uma ilha de propriedade de Shang Tsung, onde o torneio Mortal Kombat é realizado. Eles caminham em direção ao local designado. No meio da jornada, Liu percebe que alguém está olhando para ele. É uma bela mulher chamada Princesa Kitana.
Shang Tsung então aparece atrás deles e avisa Kitana para não se aproximar de Liu Kang porque ele é muito perigoso. Shang Tsung então ordena que uma criatura chamada Reptile fique de olho em Kitana. Durante o jantar, Shang Tsung aparece e cumprimenta os lutadores da Terra que lutarão no torneio. Ele então ordena que Sub-Zero demonstre uma ilustração da luta que acontecerá no Mortal Kombat. Sub-Zero é visto se preparando para lutar contra um dos soldados de Shang Tsung com suas habilidades de gelo. Ele congela o soldado, que é despedaçado quando Shang Tsung sai. Sonya o persegue porque Shang Tsung sabe onde Kano está se escondendo. Liu e Johnny seguem Sonya. Finalmente, Sonya e seus amigos conseguem encontrar Kano, que está comendo enquanto conversa com alguém. A criatura que falava com Kano é grande e possui 4 braços. Ele é Príncipe Goro, o atual campeão do torneio por 9 vezes seguidas e o senhor da Guerra do Reino Subterrâneo. Então, Shang Tsung aparece lá. Ele diz que Kano era uma isca para que Sonya participasse do torneio e que ele tem outros planos para ela. Shang Tsung também avisa Goro para ter cuidado com Liu Kang, mas Goro o subestima. Shang Tsung suspeita de Kitana, que parecia gostar de Liu, e acredita que Kitana ajudará Liu Kang. Goro continua acreditando que pode lidar com tudo. Depois de ouvir isso, Johnny, Liu e Sonya correm para sair do local. Shang Tsung, que percebe a presença dos três, ordena que suas tropas verifiquem a condição deles. Johnny, Liu e Sonya parecem perdidos. Então, de longe, eles veem Kitana. Liu a segue, mas no fim da rua, eles retornam para onde Kano e Goro haviam jantado. Lá, eles são recebidos pelas tropas de Shang Tsung, que estão prontas para lutar. Uma briga acontece e Johnny consegue superar os inimigos facilmente. Mais tarde, mais guerreiros aparecem. Por sorte, Raiden estava atrás deles. As tropas ficam assustadas quando veem Raiden. O deus do trovão lidera Liu, Johnny e Sonya para fora. No caminho, Raiden os avisa para se prepararem porque no dia seguinte o torneio começará. O dia seguinte chega. Liu Kang é o primeiro a lutar contra o representante de Outworld. Ele parece forte, mas Liu consegue se igualar a ele e com as habilidades que tem, finalmente derrota seu oponente. Inesperadamente, Shang Tsung suga a alma do lutador derrotado. A próxima luta começa imediatamente. Desta vez, Sonya Blade enfrenta a pessoa que ela estava procurando. Ele é Kano, que havia matado o parceiro de Sonya, e o combate começa. Inicialmente, Kano consegue controlar a briga, derrubando Sonya e a chutando. Inesperadamente, Sonya consegue apertar a cabeça de Kano com suas coxas e ele se rende. Qualquer um se renderia se atacado assim. Em outro lugar, a batalha continua entre Johnny, que desta vez enfrenta Scorpion. Da palma de sua mão, Scorpion tira uma espécie de arma terrível. A lança consegue atirar e perseguir Johnny, que corre por entre as árvores. Por sorte, a arma atinge seu comprimento máximo e não o alcança. Scorpion a puxa de volta e no ataque seguinte, Johnny consegue desviar e o arpão fica preso em um tronco de árvore. Agora é a vez de Johnny atacar, levando o Scorpion para seu ninho, onde ambos lutam. Johnny parece sobrecarregado enfrentando o Scorpion. O inimigo é visto abrindo sua máscara e cuspindo fogo. Por sorte, Johnny consegue pegar um escudo por perto. Ele então joga uma lança que atinge o corpo de Scorpion, do qual então sai fogo. Johnny também aproveita o momento para atacar novamente usando o escudo em sua mão. Cada vez mais fogo sai de dentro do corpo de Scorpion, até que de repente seu corpo explode. Johnny consegue vencer. Ok, na próxima disputa, desta vez Liu Kang enfrenta Kitana. No meio do combate, Kitana sussurra coisas que podem ajudar Liu a vencer o torneio, orientando-o a usar o elemento que dá vida. Shang Tsung fica irritado e então para a luta. Naquela noite, Liu Kang luta novamente. Desta vez, ele enfrenta Sub-Zero. A habilidade do guerreiro de gelo não é brincadeira e ambos lutam ferozmente. Sub-Zero então libera seu poder. Lembrando bem da mensagem de Kitana, Liu pega um balde cheio de água que estava por perto e o joga na direção de Sub-Zero. A água congela e se afia como uma ponta de lança, penetrando imediatamente no corpo de Sub-Zero, que acaba sendo derrotado. O próximo combate é realizado. Príncipe Goro é visto capaz de derrotar todos os seus desafiantes. Desta vez, Goro luta contra Art Lian, o amigo de Johnny. Com seu corpo grande e 4 braços, Goro o derrota facilmente. Os ataques de Art não significam nada para Goro, que aniquila o atleta e oferece a alma de seu oponente para ser absorvida
por Shang Tsung. Após o evento, Sonya, Johnny e Liu desabafam com Raiden, preocupados por não conseguirem superar Goro e Shang Tsung, que parecem tão fortes. Raiden diz que Goro e Shang Tsung podem ser derrotados, não importa quão estranha seja a força do inimigo, sempre haverá um jeito, desde que consigam superar o medo. No dia seguinte, Johnny diz a Sonya que desafiará Goro. Sonya parece preocupada, mas a decisão de Johnny é final. Ele encontra Shang Tsung e expressa sua intenção de desafiar Goro. Shang Tsung atende ao pedido de Johnny, que quer proteger seus amigos. Mesmo Goro não sendo o oponente direto para ele no momento, Shang Tsung impõe condições. Em troca, será a vez do feiticeiro ter a liberdade de desafiar qualquer um para lutar no lugar que ele escolher para a luta final. Raiden chega para impedir o acordo, mas é tarde demais, pois Johnny já havia concordado com isso. A luta entre Johnny e Goro começa imediatamente. Agora restam apenas 3 defensores da Terra. Sem mais delongas, Johnny acerta Goro, que parece sentir dor. Johnny corre e, com a raiva no auge, Goro o persegue. No fim do caminho, Johnny para por causa da ravina à sua frente. Ele consegue atrair Goro para a beirada, então o agride. Johnny também consegue chutar Goro, o que faz com que ele caia na ravina profunda. Johnny sai vitorioso. Na arena, inesperadamente, Shang Tsung captura Sonya e a leva por uma passagem para Outworld. De acordo com o trato, Shang Tsung a leva para o mundo exterior para o combate final. Liu Kang e Johnny ficam preocupados, mas enquanto Sonya não aceitar o desafio, a luta não acontecerá. Os dois a seguem até Outworld. No meio da jornada, Liu Kang percebe que algo está observando eles. É a figura de Reptile ordenada por Shang Tsung para vigiá-los. Liu Kang consegue pegar Reptile e jogá-lo longe. Inesperadamente, a estátua onde o Reptile caiu libera tentáculos e absorve o corpo da criatura. Imediatamente, a estátua muda de forma para um ninja. Reptile, com seu novo corpo, ataca Liu Kang. O poder da criatura não pode ser subestimado. Liu parece sobrecarregado, mas com suas habilidades, ele desfere o chute das 1000 sombras e finalmente Reptile é derrotado, retornando à forma de estátua como antes. Então Kitana aparece de longe. Ela diz a Liu e Johnny para segui-la. No caminho, Kitana conta que seu pai era o líder supremo em Outworld. Seu melhor guerreiro perdeu no Mortal Kombat 10 vezes seguidas e o imperador Shao Kahn conseguiu controlar o reino. Kitana avisa Liu Kang que quando ele for enfrentar Shang Tsung, ele terá que lidar com seu próprio inimigo interno e com o seu medo. Enquanto isso, no topo da Torre Negra, Sonya é vista sendo mantida cativa. Ela continua a recusar o desafio. Shang Tsung mente dizendo que não havia mais ninguém lá e se Sonya se recusasse a lutar, o portal se abriria e o imperador Shao Kahn mobilizaria suas tropas para governar a Terra. Mas ela acredita que seus amigos virão ajudá-la e com certeza Johnny, Liu Kang e Kitana conseguem se infiltrar disfarçados de guarda-costas. Kitana avisa Shang Tsung que suas ações de trapaça poluíram a santidade do Mortal Kombat e que por isso a chave para o reino da Terra seria perdida para sempre. Shang Tsung emocionalmente desafia Johnny Cage, mas agora Liu Kang se adianta, desafia Shang Tsung para o embate e ele aceita. A batalha entre Shang Tsung e Liu Kang começa a brilhar. O feiticeiro não é um oponente fácil e tem altas habilidades de combate. Ele, irritado, usa sua magia para convocar vários lutadores cujas almas havia absorvido. Desta vez, Liu Kang tem que enfrentar muitos inimigos ao mesmo tempo. Com muita dificuldade, ele consegue derrotá-los um por um. Shang Tsung parece estar por cima e Liu se aproxima dele. Quando ele se vira, Shang Tsung consegue mudar de forma para a figura de Chan, o irmão mais novo de Liu que havia morrido antes. Liu Kang é influenciado e acredita que é o verdadeiro Chan ali. Muitas lanças afiadas aparecem no chão. Chan diz que perdoa Liu, que o deixou sozinho no templo e o deixou morrer. Mas finalmente Liu Kang percebe que o destino de Chan foi determinado por ele mesmo. Chan escolhe seu próprio caminho. Cada um é responsável por seu próprio destino. Então a figura de Chan se transforma novamente em Shang Tsung, que o ataca covardemente. O feiticeiro consegue derrubá-lo, mas Liu Kang ainda consegue se levantar. As almas que Shang Tsung havia aprisionado começam a sair uma por uma, e com um golpe duplo, Liu consegue derrubar Shang Tsung, que finalmente cai e morre sendo perfurado por uma lança abaixo dele. É visto que o corpo de Shang Tsung
fica enrugado como uma caveira e as almas finalmente conseguem se libertar. Liu vê Chan entre elas e finalmente o jovem pode descansar em paz. A morte de Shang Tsung indica que este torneio Mortal Kombat foi vencido com sucesso pelos representantes da Terra. Sonya e Johnny correm chamando Liu. Eles retornam à Terra e Raiden também os cumprimenta enquanto caminham. De repente, o céu escurece e um som terrível é ouvido acima das nuvens. A figura gigante do Imperador Shao Kahn, que conseguiu acessar a Terra, aparece. Raiden e as tropas se preparam para lutar, terminando assim Mortal Kombat, filme de ação e fantasia de 1995. E eu espero você no próximo vídeo.